Olha, Gledson, situações difíceis a gente vive, não tem como não viver. Eu tive 3 acidentes muito graves. Um deles eu cheguei a perto de morrer, né? Nós tivemos um acidente muito grave em 2016 na 319. Boa noite, galera do canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, estamos aqui ao lado desse que é o ícone do motociclismo aqui no Brasil. Ele é do canal Geleia na Estrada. Ele dispensa apresentações. Bom, Geleia, hoje você mora praticamente em cima de uma moto. Você praticamente dorme dentro de uma barraca. Pergunto, como é que é viver na estrada e quando que começou, sabe? Tu decidiu, a partir de hoje vou morar na estrada, vou viver a vida na estrada. Então, Gledson, primeiramente a gente quer agradecer aí, né? O que você tem feito pela gente aqui em Marituba, você e o nosso irmão Matheus, nesse acolhimento aí, nessa recepção, nesse carinho aí que você tem nos dado. E um dos motivos para a gente viver dessa forma é justamente isso. É o tanto e o quanto de números de irmãos que a gente encontra nas estradas e se torna família, se torna amigos de verdade, se torna pessoas que a gente passa a admirar e amar. Para algumas pessoas a gente conta as nossas histórias e de repente as pessoas até criam uma dúvida, não acreditam, né? Eu digo que eu vivo hoje, eu tinha uma noção mais ou menos quando eu tinha 17 anos. Geleia, é impossível, hoje você tem 54, com 17 você sabia? Não. Meu projeto de vida era, quando eu me aposentar, morar um mês em cada estado, morar um período em cada local, para desbravar, para conhecer aqueles locais, não em cima de uma moto. Porque até então eu não tinha conhecimento que eu ia andar de moto, que eu ia viver em cima de uma moto. E ao longo da minha vida eu tracei esse caminho para que isso acontecesse. No entanto, eu tive, como eu falo, eu tive 7 casamentos, eu não tenho nenhum filho, nunca comprei uma casa no meu nome, eu nunca tive uma casa para falar assim, essa está no seu nome. Não, porque eu sabia que na hora que eu fosse explodir para o mundo, essas coisas me atrapalhariam. Não é egoísmo, às vezes a pessoa fala, pô, você não teve filho, isso é egoísmo, você não teve isso. Não, é uma opção de vida, a gente escolheu viver dessa forma. E em 2010 eu conheci a Natália, e a partir daí a gente formou uma dupla quase imbatível nesse sentido, né? A gente virou uma pessoa só. Não existe Geleia, não existe Natália, existe Geleia e Natália. Então muita gente fala, você é Geleia e Natália? Não, eu sou Geleia, ela é Natália. Então as pessoas, criou-se esse ícone Geleia e Natália, né? E a gente resolveu viver na estrada mesmo em 2015, em um projeto, aí a partir dali a gente abriu mão de um local fixo, abrir mão de casa, abrir mão de tudo para morar na estrada. Se eu falar para você assim que é fácil, para quem não tem apego, para quem é desapegado de tudo, não é difícil. O problema é que quem é apegado, quem tem uma casa, quem tem um cachorro, quem tem uma televisão, ele vai querer voltar para casa. Justamente por isso que a gente não tem um ponto fixo. Quando a gente procura, vamos voltar, mas para onde a gente vai voltar? Não tem para onde voltar, não tem como voltar. Então a gente fala que a gente está sempre indo. A estrada, ela nos proporciona grandes aventuras, nos proporciona grandes amizades e é difícil parar. Quando o bichinho da liberdade, quando o bichinho da estrada morde você, pica você, que a gente fala, né? É complicado parar. Entendi. Já eu estava assistindo uma entrevista tua no canal de televisão, não lembro qual foi o estado. E foi perguntado para ti, e tu acabou falando que tu já deu 8 voltas no Brasil. E tu acabou falando que, mesmo assim, dando já 8 voltas no Brasil, tu não conhece o Brasil por inteiro. Explica pra gente melhor essa história aí. Então, agora nós podemos dizer que estamos na 9ª volta no Brasil, né? A gente completou 8 voltas no Brasil. Vamos entender assim, não é 8 voltas completas, porque tem alguns estados que a gente já foi 20 vezes, 30 vezes. Tem alguns estados que a gente foi bem menos vezes, como o Amapá, né, foi 4 vezes. A gente fala 8, 9 voltas porque o percurso que a gente faz
passa pelo menos por uma beirinha do estado, passa por um pedaço do estado. Então, por exemplo, o sul do Brasil, onde é a sede do nosso motoclube, a gente está lá todo ano, 2, 3 vezes por ano. Então, nesse período de 8, 9 anos, a gente já esteve lá mais de 20 vezes, 30 vezes. Como em Rondônia, que a mãe da Natália mora lá, como em São Paulo, né? Então, teve estados que a gente teve muitas vezes, teve estados que a gente teve menos vezes. E a gente fala assim, às vezes as pessoas falam, pô, Gilé, mas não é um pouco de arrogância quando você fala, eu não fui onde eu não quis ir. Dentro do Brasil, sim. Dentro do Brasil eu não fui aonde eu não quis ir ainda. Porque os locais vão estar eternamente lá. Então eu não conheço o Brasil todo. Na nona volta que a gente está dentro do Brasil, eu não conheço o Brasil todo. Então, por exemplo, Jalapão, a gente nunca foi no Jalapão. Não podemos dizer que conhecemos o Jalapão. O Cânion do Viana a gente não conhece. E tem vários outros lugares, outros municípios que a gente acaba não conhecendo. Então a gente conhece as regiões do Brasil, sim. As 5 regiões do Brasil, a gente já passou várias vezes. Mas o Brasil num todo, eu acho bem complicado assim, em tão pouco tempo, né, 8, 9 anos, você conseguir conhecer ele todo, a não ser que se disponibilize. Eu vou passar em todos os municípios do Brasil e ali eu vou conhecer o Brasil todo. Mas mesmo assim, eu acho que ainda você não consegue conhecer. Com certeza. Geleia, todos esses anos aí de estrada, você deve ter vivido muitas histórias, muitas situações, posso falar assim, situações boas, mas também situações difíceis. Teve algum momento assim que tu passou por uma situação que tu considerou difícil, que tu de repente pensou, poxa, eu vou parar aqui, não dá mais pra mim? Chegou algum momento assim na tua vida, você chegou a sentir essa sensação de parar ou não? Olha, Gledson, situações difíceis a gente vive, não tem como não viver. Eu tive 3 acidentes muito graves. Um deles eu cheguei perto de morrer, né? Nós tivemos um acidente muito grave em 2016 na 319, onde eu fraturei o rosto, amassando o rosto, né, o nariz e a mandíbula, entendeu? Foi bem grave o acidente, foi uma queda muito grave. Eu capotei uma moto a 130 por hora, né, uma XRE, quebrei o braço, cortei o pescoço, quebrei a clavícula e em momento algum, acho que parar não é opção pra gente, como eu falei pra você. O bichinho da liberdade pegou a gente. Eu digo em algumas entrevistas, em alguns locais que a gente está, que como o Pelé nasceu para jogar bola, como o Roberto Carlos nasceu para cantar, alguém nasceu para andar de moto. Aquilo está no espírito, aquilo está na alma da pessoa. Aquilo não... Então, eu acho que eu sou assim, eu não posso dizer com certeza que eu sou assim, mas eu tive o meu primeiro contato com uma moto, eu tinha acho que 12 anos de idade. Eu peguei uma moto de um amigo, eu perguntei para ele como anda de moto. Ele falou, era uma bolinha, que era as marchas tudo para baixo, né? Ele falou, você aperta para baixo, aqui aperta e vai embora. Eu peguei aquela moto, montei e saí andando. Na primeira esquina eu atropelei uma árvore, bati no muro, saí todo ralado, a moto quebrou algumas coisas. E com tudo isso que aconteceu, eu olhei para ela e falei, minha vida é moto. Eu amo moto. Eu estava todo esfolado, eu estava ralado, foi a minha primeira volta de moto. Aquele dia eu tive certeza que minha vida seria em cima de uma moto. Então é difícil falar para você assim, pensar em parar. A gente pensa assim, em sossegar um pouquinho, em ter um momento de paz pra gente. No entanto, a gente já falou em algumas redes sociais aí que em dezembro a gente pretende morar em João Pessoa, né? A gente pretende parar 6 meses ali, parar assim, arrumar uma casa, ficar pelo menos 6 meses, mas não vamos parar. A moto vai estar lá, a gente vai estar lá, então a gente vai estar rodando os eventos próximos, a gente vai estar visitando os irmãos na Bahia, em Sergipe, em Maceió. Por que escolheu João Pessoa? Primeiro porque a gente amou João Pessoa quando a gente foi. E lá tem uma das melhores praias que a gente ama, né, que é a Praia do Naturismo. A gente todo ano está lá. Então a gente se adaptou bem, a gente quer estar perto dessa praia. E depois ele está bem centralizado, ele está perto de tudo. Você está a menos de 1h30, 2 horas de Natal, você está a menos de 1 hora de Recife, você está a menos de 2 horas ali de Caruaru. Então se você colocar ali Maceió, Sergipe, você está a menos de um dia de tudo, de Fortaleza, de Mossoró. Então a gente está bem próximo de tudo. Basta pegar a moto num dia, numa manhã de sexta-feira, você sai, você consegue chegar antes do fim do dia, passa sábado, domingo, na segunda você está de volta. Então, parar é uma coisa que talvez essa palavra não existe no nosso vocabulário ainda. Perfeito. Geleia, nessas
todos esses anos aí acumulados de estrada, são vindas e vindas, né? Foi adquirindo muitas experiências. Eu te pergunto, nessa tua vida aí de estradeiro, cara, muitos ensinamentos eu creio que sim, mas também muitos aprendizados também. Aí eu te pergunto, nessa conta aí, mais aprendeu ou mais ensinou, mais aprendeu? Olha, é uma pergunta bem legal, né? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta. Angela, você tem muito que ensinar. Às vezes a gente chega em uma reunião, a gente chega no motoclube, a gente chega em algum local, ali tem 20, 30 motociclistas, tem 20, 30 histórias diferentes. E a gente tem apenas uma. Porque se a gente mudar a nossa história, a gente está mentindo. Então a gente conta a mesma história, que a gente vive essa história. Então eu passo apenas uma história para 10, 20, 30 pessoas. Mas eu saio de lá com 15, 20 histórias diferentes. Então ali você vê que o aprendizado é bem maior do que o ensinamento. E a gente tem um pouco da mente aberta para estar aprendendo todo dia. A gente nunca sabe nada. Aquela pessoa que fala, eu sei tudo, não. Nunca sabe nada. A gente todo dia se surpreende com alguma coisa. Todo dia a gente conhece coisas diferentes. Em cada ação, em cada coisa que acontece em nossas vidas, a gente toma um aprendizado, toma uma lição diferente. E a gente todo dia está aprendendo, todo dia está se maravilhando com o ser humano, todo dia está se apegando um pouco mais a Deus. E eu digo ainda mais que eu rodei de moto 8 anos, talvez sem sair de cima de uma moto. E uma das minhas maiores lições não foi em cima de uma moto, foi caminhando a pé. Quando a gente resolveu fazer o projeto a pé, eu, Bolanski e a Natália, durante 44 dias, como vocês sabem aí no YouTube, né? A gente andou 1.100 quilômetros, foi um dos maiores ensinamentos da minha vida. Por estar 8 anos na moto, eu me surpreendi muito, o quanto eu aprendi, o quanto eu me aproximei de Deus, o quanto Deus se aproximou da gente nessa viagem, porque o a pé foi fascinante demais. Muita gente foi sofrido, bicho, foi sofrido. Você pensou em desistir no a pé? Todos os dias eu pensava em parar, todos os dias. Quando eu acordava, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso? E quando a gente começava a caminhar, cada surpresa uma maior do que a outra, cada alegria uma maior do que a outra, cada conhecimento maior do que a outra. E eu achava a resposta nas minhas perguntas que eu tinha feito de manhã. E a partir dali eu vi o quanto ser humano, a gente volta a falar, é maravilhoso. Conhecemos andantes, caminhantes, ricos financeiramente, mas que por algum motivo resolveu abandonar tudo. Conhecemos andantes formados em faculdades, doutores, advogados, e de uma hora para outra resolveu caminhar. Simplesmente assim, eu quero caminhar, eu quero, entendeu? Conhecemos pais e filhos em Objetivo, saindo de São Paulo e voltando para João Pessoa a pé. Conversamos muito, aprendemos muito. Então a gente está sempre aprendendo. Perfeito. Gelé, para a gente concluir, novos projetos ainda aqui no Brasil, ou tem projetos para o Brasil? Então, a gente está sempre criando projetos, né? Agora para agosto tem um projeto aí que está caminhando para a gente ir para Venezuela, se tudo correr bem com o nosso irmão Coraço do Uruguai. A gente vai à Venezuela, né, em agosto. A gente já falou também, em outubro tem um projeto aí inusitado, né? A gente vai fazer um pedaço da Bahia Sergipe no lombo de uma mula, né? Então vamos andar num quadrúpede, né? Numa mula. E a gente nunca fez isso, eu e o Bolanski está junto novamente nesse projeto, né? E novembro, dezembro estaremos de volta na Argentina, concluindo a Argentina. Novembro do ano passado a gente fez 20 das 24 províncias, a gente rodou por 20, então ficou 4 províncias para a gente completar a Argentina. E a Ruta 40 ficou acho que 300, 400 quilômetros para a gente completar a Ruta 40 também, que era o nosso objetivo, era completar a Ruta 40 toda. E a gente vai seguir esse projeto e fazer a carretera austral no Chile. Isso em novembro e dezembro. Perfeito, então. Então, gente, essa foi a nossa pequena entrevista aqui com o nosso grande amigo Gelé. E a gente só reforça aí para vocês pesquisar aí no canal do YouTube, o nome deles é Gelé na Estrada. Vocês vão encontrar vários vídeos legais lá. Vocês podem estar acompanhando que vocês não vão se arrepender, um melhor do que o outro. Então, acompanhe lá, compartilhe com a família. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Então, Gelé, a gente agradece de coração, meu irmão. Valeu, meu irmão, obrigado. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui na minha casa, no meu de residência. Não só você, mas como também a esposa Natália, nosso amigo que do lado.
Então sinta-se à vontade, viu? Valeu, obrigado aí, galera. Abraço. And I see where you're coming from, 'cause I